O Brasil é um dos países com o maior número de franquias do mundo. Mas enquanto grandes redes disputam cada metro quadrado das capitais, o interior do país, com seu potencial consumidor pulsante e ainda pouco explorado, se revela como um oceano azul de oportunidade. Hoje, no Zoom Debates, vamos entender como o modelo de franquia se tornou não apenas uma alternativa sólida para muitos empreendedores, mas também um agente de transformação econômica e social nas cidades médias e pequenas. Vamos explorar o que significa operar uma franquia fora dos grandes centros, os desafios de adaptar as marcas nacionais a culturas locais, como esses negócios impulsionam o turismo, geram emprego e estimulam o empreendedorismo em regiões como Nova Friburgo, região serrana, interior do estado e pelo Brasil afora. Para essa conversa de alto nível, contamos com dois convidados que vivem o franchise na prática, cada um deles à sua maneira. Felipe Borges, economista, com trajetória de destaque à frente do Grupo Borges e startups de inovação, e Carlos Werneck de Melo Neto, que trocou a rotina da veterinária pela operação de uma das franquias mais promissoras do setor alimentício em Nova Friburgo. O debate de hoje vai muito além de como abrir uma franquia. Vamos falar sobre transformação, inovação, protagonismo e futuro. Está no ar o Zoom Debate. Olá, estamos de volta e já agora com o tema de hoje, que é o tema franquia. Mesmo que você, no primeiro instante, você imagine que esse tema não tenha nada a ver com você, eu digo para você o seguinte, tem tudo a ver com você. Você, por certo, é consumidor. Tenho certeza que você é consumidor. Ou você é consumidor de loja física, ou você faz compra online, ou você acompanha quem faz compra. E o certo é o seguinte, você entra num comércio, entra numa loja, entra em algum lugar, compra de algum lugar, que esse lugar é uma franquia. E aí, o que é franquia? Então, nós estamos aqui dois convidados hoje que têm as suas franquias e eles vão falar a respeito do que vem a ser isso. Mas dê um tempinho para que você possa, conosco, entender, ter esse chamado fio condutor. Nós vamos contextualizar o que vem a ser uma franquia e logo você vai ficar aí apaixonado pelo tema de hoje. Mas antes, nós temos que conhecer quem são eles, quem são esses debatedores de hoje, os grandes protagonistas do programa. Tenho aqui o Felipe Borges e quero que o Felipe Borges se apresente. Eu já conheço o Felipe, conheço a família dele, sei que a família é empreendedora e ele tem na veia o DNA empreendedor. Mas aqui, Felipe, não sou eu que apresento você. Faço uma rápida apresentação, mas a apresentação é feita por você e a gente quer saber quem é Felipe? Felipe por Felipe. Obrigado, Roosevelt, por trazer esse tema de franquias, que é um tema que eu vivo desde que eu nasci, que eu gosto muito de falar sobre ele e poder contribuir para quem está nos assistindo também. Felipe é um economista por formação, mas um apaixonado por tecnologia, inovação e que vive o universo de franquias desde que nasceu, porque os meus pais, Rosane e Edson Borges, tem um grupo de franquias do Boticário na região serrana aqui do Rio, com a sede principal em Nova Friburgo, e desde que eu nasci esse grupo já existia e eu vivenciei o universo de franquias trabalhando como criança ali nas lojas para ajudar no momento de Natal, brincadeira ali de trabalho, e isso depois virou a minha profissão e um negócio sério. Então eu passei, sou casado hoje com a Maria, vou ter minha primeira filha Olivia esse ano aqui em breve. E eu fiz uma trajetória que talvez muitos telespectadores aí também estão passando, que é sair do interior, né? Então, sou nascido em Friburgo, criado em Friburgo, mas eu saí da cidade em 2011, fui fazer faculdade em São Paulo. Depois eu voltei quando meu pai faleceu em 2014 e resolvi terminar minha faculdade no Rio. Então, eu sou formado em Economia pela FGV, no Rio, e depois disso fiquei morando no Rio durante 10 anos praticamente e trabalhando em diversos outros negócios, acompanhando as franquias da nossa família à distância, e nesses negócios eu me envolvi com a criação de plataformas voltadas para o universo de franquias. Então já trabalhei também do outro lado da franquia, que é a franqueadora. Então eu atuei numa franqueadora chamada Arca, que ela desenvolveu plataformas para franquias. Então foi uma experiência incrível para mim. Depois
atuei também numa empresa de capital aberto que me deu uma visão de um negócio com uma escala gigantesca a nível nacional, e até que então, em 2024, no ano passado, eu resolvi voltar para Friburgo para assumir a gestão dos negócios da família, estruturar esses negócios para que a gente pudesse crescer cada vez mais e de uma forma mais profissional. Então, aqui estou agora, saindo de Friburgo e voltando, e agora morando aqui nessa cidade que eu amo muito e quero contribuir para o desenvolvimento dela. Então, esse é um pouquinho do Felipe. Que bom, que bom. E dizer que o Felipe é membro lá do nosso COGEM, na Associação Comercial Industrial e Agrícola de Nova Friburgo. O COGEM é o Conselho de Jovens Empresários. Muito bom ter, quer dizer, é um grupo muito bom, um grupo de jovens que hoje entendem a necessidade do posicionamento diante da sociedade, não somente diante dos seus negócios, mas diante do conjunto, sabendo que juntos, com certeza, somos mais fortes. Mas temos aqui, ao nosso lado, um mineiro, que já sei que é mineiro, que eles são mineiros, mas às vezes se dizem um pouco fluminense, né, porque acham que ali tem um rio que corta um pouquinho, ali entre Minas e Minas. Aí a gente logo percebeu, quando ele começou a falar aqui, ele começou a puxar mais do que nós aqui no S, vi que era mineiro. Seja muito bem-vindo, Carlos, é um prazer estar com você aqui. Carlos pelo Carlos, já vi que quando fiz a apresentação, aí vi que era um veterinário, que agora não sei se saiu da veterinária, mas é um veterinário que assume um papel também de empreendedor em uma franquia. Carlos pelo Carlos, quem é o Carlos? Isso aí, boa tarde. Carlos Werneck, né, igual você falou, mineiro, meio carioca, né? Sou nascido ali na região de Além Paraíba, Sapucaia, Carmo. Me formei em veterinária na Unifes em Teresópolis em 2007, tá? Juntamente com a minha esposa, que também é veterinária. Nós fomos para região dos Lagos, Rio das Ostras, abrimos uma clínica na região dos Lagos, ficamos lá por 10 anos, né? Os dois veterinários, a gente administrava, a clínica chegou a funcionar 24 horas, passamos muito perrengues lá na região. O nascimento da minha filha em 2016 começou a despertar a nossa volta para a região. Minha esposa é de Teresópolis, daqui da região serrana. Então nós voltamos, fizemos a sociedade na clínica lá embaixo, subimos, abrimos uma clínica aqui na Terefri, na famosa Terefri. E ano passado, em uma viagem a Rio Quente, em Goiás, nós conhecemos a franquia, a Milk Moo, e despertou o interesse de o que é uma franquia, né? Diferente do amigo do Felipe, que já vive isso desde que nasceu, a gente não entendia muito bem o que era uma franquia. Despertou o conhecimento, a minha esposa ligou, se interessou e entrei nesse mundo, deixei a veterinária de stand-by um pouquinho para poder assumir esse papel não porque não era empresário, né? Que a veterinária acaba sendo também, né? A gente acaba sendo empresário também, de estar ali, é uma empresa, tudo, mas agora focado na franquia, para poder ampliar o conhecimento e trazer, né, o que você falou, trazer para o interior, né, esse mercado de franquia, né? E é isso aí. Olha só, que bom. Aqui nós temos histórias que são histórias distintas, né, ao longo da vida, mas que se encontram, e o programa hoje, o debate, faz com que vocês se unam a um friburguense que foi para São Paulo, depois veio do Rio, um mineiro que também veio para o estado do Rio, fez sua atividade, casou, empreendeu numa clínica veterinária e num passeio. Isso aqui é bacana, e por isso que as pessoas gostam dessas histórias iniciais, quando a gente pede para cada um, e não somente o currículo frio, porque o currículo é frio, né, de cada um. Um economista de um lado, um economista do outro lado, um médico veterinário. Não é assim, tá? Vocês já falaram, cada um tem a sua vida, cada um tem a sua história, e é isso que faz com que o programa se torne interessante. Queria agradecer aqui muito a vocês, mas vamos lá. O início do programa a gente pede para que vocês contextualizem o que vem a ser esse tema, o que vem a ser o negócio, o que vem a ser comércio, o que vocês possam entender para que as pessoas possam lá na frente estar seguras do que é o tema. Se você tivesse que passar aqui para muitas pessoas, talvez 90% não saibam o que efetivamente é uma franquia, tá? Mas nós não estamos falando somente para 90%.
mas nós estamos falando para o público geral e eles precisam saber. Então, no primeiro momento, nós vamos, e no decorrer nós vamos evoluindo. Então, queria que vocês ficassem à vontade, começar pelo Felipe, e vocês vão alternando. Vamos lá, vamos contextualizar, vamos começar por onde? O que é o momento do comércio brasileiro, dos negócios, da economia, o que seria interessante para a gente pegar esse fio condutor e levar até lá. Boa. Então, acho que é interessante a gente começar contextualizando do que é uma franquia e o que leva um empresário a criar uma franquia, né? Então, uma franquia nada mais é do que uma empresa que buscou um determinado modelo econômico que potencializa o seu crescimento de uma forma mais rápida. E o que isso significa na prática? Pensa em dois cenários. Eu abri um comércio aqui, por exemplo, em Nova Friburgo, que é a cidade que a gente está, e esse comércio, essa loja, ela está fazendo muito sucesso aqui na minha cidade. Eu estou vendendo muito, os consumidores amam comprar aqui na minha loja e eu quero expandir. Eu vejo que tem público, tem mercado, eu quero expandir essa loja para o Brasil todo. Começa a despertar um interesse, né? Regional, nacional. Exato. Então, eu criei um negócio e eu quero crescer esse negócio. Eu tenho basicamente duas formas de crescer. Ou eu vou botar o meu capital para fazer a expansão desse negócio, seja capital próprio, ou captando dinheiro em banco, ou com outras formas de investimento, ou eu posso buscar o universo de franquias para fazer essa expansão, que nada mais é do que ao invés de eu botar o meu capital, eu vou estar utilizando o capital de outras pessoas que vão estar acreditando no meu negócio e investindo para fazer essa expansão. Então, um franqueado, de certa forma, é um sócio ali da franqueadora que aportou o seu dinheiro, acreditou no negócio e investiu em outras regiões para fazer aquele negócio acontecer. Então, a franquia nada mais é do que um modelo de negócio que permite com que haja essa expansão rápida e um modelo escalável, padronizado, com todo um suporte da franqueadora ali por trás para garantir que tenha um sucesso. Justamente, é isso aí, né? Do lado de cá, né, sendo franqueado, é justamente isso. A franquia é todo esse aparato, né? Esse suporte que quem quer investir já tem ali pronto, né? É diferente, fica naquela dúvida, eu vou abrir um negócio próprio ou não. Você começar do zero, né? Às vezes é muito complicado, é desafiador. Mas a franquia é isso, ela te dá o apoio, te dá o suporte técnico, de arquitetura, de sistemas, de insumos, né? No caso da gastronomia, né? E você já entra com um aparato, né? Já é um suporte a mais. É meio que uma garantia, não é uma garantia que vai dar certo, né? Que depende do trabalho ali. Mas, estando do lado de cá, é todo esse aparato que você já recebe, né? Para poder dar início a uma franquia, né? O exemplo do amigo Carlos aqui é exatamente esse. Ele é um veterinário que era um empresário da veterinária, mas que nunca tinha trabalhado no varejo, né? Sim. Trabalhava com serviços e ele decidiu investir. Ele poderia ter botado esse dinheiro dele em investimentos, então até parabenizar o Carlos por esse momento da economia com juros no nível atual, ter tomado essa decisão de fazer um investimento, mas ele teria duas opções. Ele decidiu investir com um negócio, ele poderia criar um negócio do zero, mas seria um veterinário ali tendo que estruturar sim, justamente isso. Uma questão de quais produtos eu vou ter, qual vai ser a minha precificação, qual vai ser o meu ponto, qual vai ser a minha localização, ao passo que ele escolheu um caminho que é mais fácil, com uma chance de sucesso maior, que é pelas franquias. Justamente. Eu acho que é importante a gente decodificar um pouco das informações, para levar para vocês, dizer o seguinte: alguém tem uma empresa, você tem como disseram os dois, você tem um negócio, né? E aquele negócio você tem a sua experiência, você tem já ele todo estruturado. E o que ele faz? Ele abre ali mão de ser dono, né, daquele comércio em outra cidade
e ali é estudado, alguém se habilita, alguém é entrevistado, alguém é investigado, que é exaustivamente, isso aí. Né? Tem muito disso, para que possa representar aquela marca em outro local, fazendo investimento compatível com aquilo, né? Com o espaço, com tudo, mas tendo por trás o quê? Quer dizer, aí a garantia, a segurança ou do produto, né, que possa ser, também a consultoria permanente, aonde colocar esse espaço, de que forma colocar, a medida que colocar, não vai colocar a placa do jeito que eu quero, que minha mãe gosta e que o meu filho achou legal, eu tenho um primo que desenha bem e tal, vamos colocar aquilo ali. Então, essa padronização fica mais fácil, né? É uma marca forte, né? E você já não tem que fazer, que eu acho que eu tenho dito, atualmente, que num certo tempo o que nós tínhamos de maior valor dentro de uma empresa eram os equipamentos, né? Quando vai as indústrias, né? A revolução industrial, então os equipamentos, as máquinas eram aquilo que impactava. Depois, mais próximo, nós tivemos com certeza as pessoas. E hoje as pessoas, né, as máquinas deixaram de ter importância, mas o que vale hoje é a marca. Né? O que tem de importância, que você pode ter boas máquinas, você pode ter excelentes pessoas, mas se você não tiver, né, um trabalho que possa ter uma reação com uma reação com a comunidade, como consumidor, isso não você vai ficar ali. Né? Então, essa é a questão. Mas vamos então voltar um pouco. As franquias, elas nascem também não somente com esse espírito de segurança, ou quem procura uma franquia, o que ele procura? Fica à vontade, ele procura no primeiro instante, para quê? Nós estamos já falando, o que você procurou quando você, com a sua esposa, você abre mão da atividade de vocês, né, para que você possa estar numa... Você tocou num ponto aí muito importante, né, Felipe, que é o estudo da franquia com quem está procurando também. Né? No nosso caso foram 4 meses. Reuniões, entrevistas, conhecendo as lojas que existem na região. Então, assim, foi um namoro de 4 meses até a assinatura efetiva da franquia. Né? Foram feitas entrevistas, não só comigo, com outros candidatos. Né? E algum perfil eu apresentei, né, que foi o escolhido para essa franquia, né, na região aqui, na cidade de Nova Friburgo. E na minha visão, a franquia não é para todo mundo. Acho que tem perfis de pessoas que se adequam mais ao universo de franquias, que buscam um retorno mais seguro do seu investimento, buscam esses atributos positivos que a franqueadora te dá, que o Roosevelt falou muito bem aqui, de marca, de produto, de preço, de comunicação, de consultoria. Então, tem perfis de pessoas que querem esse tipo de investimento, ao passo que tem pessoas que querem ter um retorno maior no investimento, porque a franquia, sim, a gente vai explorar em alguns momentos aqui, ela diminui um pouco a sua margem potencial naquele negócio, porque existem taxas que você precisa pagar ali para fazer parte daquela franquia. Então tem pessoas que vão buscar um investimento mais arrojado, querer um negócio próprio, ou ela quer ter mais independência também, porque a franquia você precisa respeitar uma série de regras, né? Então acho que esse é um ponto interessante também, porque você precisa analisar qual que é o seu perfil de empresário, de investidor, e saber se a franquia é para você ou não. Porque tem muita gente que procura a franquia achando que é um negócio que vai abrir a loja ali e vai funcionar. Não é. Né? Você tem que estar ali, né, na abertura, no dia a dia. Né? Você não vai estar, talvez, na operação, né, real. Mas o suporte você tem que estar ali praticamente 24 horas por dia para acompanhar o negócio a funcionar, né? Vamos começar a falar. O programa naturalmente não tem essa restrição. Nós somos a TV hoje do grupo da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo. Então nós não temos essa restrição com relação a esse excessivo zelo no sentido de não querer comercialmente falar de marcas.
Eu acho que é importante a gente, para que o nosso telespectador já comece a entender. Quer dizer, primeiro a gente fala das marcas de vocês e a gente fala das principais marcas que a gente entende. Quais são os ícones, né? As mais representativas. Só para dar um número para vocês, para quem não pensa que a franquia é uma coisa que está começando agora. Olha só, aqui eu tenho o número seguinte: em 2024, o setor de franquias no estado faturou 26 bilhões de reais, com crescimento de 10,7% frente a 2023, segundo a ABF, né? Há cerca de 18.400 unidades franqueadas em operação no estado do Rio de Janeiro. Olha só, gente. Foi o que você falou, né? Muita gente entra numa loja e não faz noção que aquilo ali... Gente, 18 mil. Por isso que nós vamos começar a abrir aqui, sem nenhuma restrição, aqui não há problema algum, mas eu acho que vai comunicar, que gerando mais de 166 mil empregos diretos, né? No terceiro trimestre de 2024, o faturamento estadual ultrapassou a quase 7 bilhões. Tá? Então, diante disso, vamos começar a falar de vocês, das marcas que vocês operam, como é que são essas marcas, e vamos começar a dar exemplo de marcas que são símbolos nacionais, internacionais, como é de vocês já mas algumas outras que, na verdade, poderiam que alguém lá ficasse ligado nisso aí. E outra coisa, não é só produto, gente. Tem serviço também e tal. Vamos lá, Felipe. Com certeza. Então, eu sou diretor executivo de um grupo de franquias da marca O Boticário. Então, o Boticário, provavelmente todos vocês conhecem e são consumidores. Hoje é a maior franquia do Brasil em faturamento, não em número de lojas. Em número de lojas, hoje a maior franquia do Brasil é a Cacau Show. Então, não sei se você já sabia. Isso, sabia. E o Boticário é a maior franquia em faturamento. Para quem não conhece o Boticário, você está falando que todo mundo conhece o Boticário, mas de repente eu não conheço o Boticário. O que o Boticário, aquele que ele apresenta, qual é a prateleira dele? Vamos lá. Eu convido aí o público que não conhece, me procure que eu vou dar um brinde, hein, porque eu acho difícil alguém não conhecer a marca, o Boticário. Mas o Boticário quantos itens? O que hoje você tem? Trabalha com quilinho? É uma marca de cosméticos, né? E trabalha no universo da beleza, tanto com produtos quanto com serviços no universo da beleza e de forma omnicanal. Então o Boticário está presente nas lojas, que hoje são quase 4 mil lojas no Brasil, da marca Boticário, espalhadas em todos os cantos do país. Mas além das lojas, que são as mais conhecidas, o Boticário, desde 2011, isso muita gente não conhece, tá? Desde 2011 o Boticário trabalha no canal de venda direta. A venda direta são as vendas por representantes, revendedores, né? Que a Natura era muito conhecida por isso, a Avon. O Boticário entrou nesse canal de vendas em 2011 e provavelmente a maioria não sabe também, hoje o Boticário já é maior do que a Natura em número de revendedores no Brasil. Então o Boticário já tem mais de 2 milhões de revendedores em todo o Brasil. Esses revendedores, eles procuram vocês na loja para ser revendedor? No caso da franquia do Boticário, os franqueados, eles têm a sua região de atuação. No meu caso específico aqui, a nossa região de atuação é a região serrana do Rio de Janeiro, com sede principal em Nova Friburgo e 14 cidades menores no entorno de Nova Friburgo. E essa nossa região de atuação a gente é responsável também pela gestão desses revendedores. Então, os revendedores procuram a marca Boticário para revender, mas automaticamente, quando eles começam a revender, são as franquias daquela região que atendem aquele revendedor na entrega dos produtos. Então, o Boticário atua com lojas, atua com revendedores, provavelmente alguns telespectadores já devem ter comprado de revendedores também, e atuam com sites. E você pode comprar pelo e-commerce do Boticário. E o mais interessante é que essa omnicanalidade é porque é o franqueado que entrega a mercadoria mesmo se você, como consumidor, comprar no site. Então, se um consumidor for no site do Boticário comprar, ele tem duas opções. Ele pode escolher receber na sua casa. Então, o franqueado tem a obrigação, através do seu centro de distribuição local, de fazer essa entrega na casa do consumidor.
Então hoje a gente precisa ter um hub logístico aqui em Friburgo que atende todas essas nossas cidades, tanto para entregar para esses revendedores o que eles estão comprando, quanto para entregar para o consumidor final que está comprando pelo e-commerce. Mas o consumidor final também pode escolher comprar no e-commerce e retirar em qualquer uma das nossas lojas. Então também tem essa opção. Então a gente vive num mundo hoje mais complexo, mais omnicanal, e é muito importante as marcas investirem nisso para proporcionar uma experiência de compra melhor para o seu consumidor, né? Mas isso é o Boticário. Então a gente vende produtos, o foco principal da marca é a venda de perfumaria, então é o carro-chefe do Boticário, mas temos produtos para cabelo, maquiagem, diversas outras categorias. Você falou em serviço. Serviço também, então o que é o serviço na prática? Eu vou ganhar o brinde, eu não sabia do serviço. Vou te dar o brinde, eu não sabia do serviço. Eu também não, eu também não sabia. Hoje você, como consumidor, pode ir em uma loja do Boticário e receber na hora um serviço de maquiagem ou de cuidados faciais. Olha. Ou você pode agendar pelo site também do Boticário esse serviço e receber o serviço na hora, que tem conversão em produtos. Então o consumidor nem paga. Então você tem um determinado valor, por exemplo, R$120, se eu não me engano, que você recebe aquele serviço na hora e converte em produtos daquela categoria para você comprar. Um exemplo, minha esposa tem um casamento hoje. Ela pode se arrumar, vai lá no Boticário e recebe a maquiagem. Olha que interessante, eu não sabia dessa também. Vamos lá, um pouquinho mais lento comigo, por favor. Faz a maquiagem, vamos supor, R$120. É o custo dessa maquiagem. Aí aquilo é revertido com um cashback, alguma coisa. Aí você compra, você recebe em produto aquele R$120. Exatamente. Quer dizer, de graça o serviço. Sai de graça o serviço? Praticamente de graça. Não, olha só. Olha lá, hein? Olha só. Nós estamos falando para milhares de pessoas, hein? Mas isso em qualquer loja Boticário, não? Em qualquer loja Boticário no tem Brasil serviço? todo. Tem serviço. Tem serviço? E em várias lojas do Boticário tem... É claro que existem lojas de todos os tamanhos, né? E na nossa própria região aqui, a gente tem uma loja no shopping Cadima, que é aqui em Friburgo, que é muito grande, mas a gente tem lojas no interior, por exemplo, na cidade do Carmo, que é no interior do estado do Rio, que é uma loja bem pequena. Então, tem algumas lojas que não têm o espaço físico disponível para prestar o serviço. E aí essa loja acaba não tendo. Então, no nosso caso, a gente tem algumas lojas que não têm o serviço por isso, mas as maiores conseguem proporcionar. Tem a cadeira de maquiagem, tem diversas... Aqui, ó, vamos procurar lá e falar que você viu aqui o Felipe no Zoom Debate e falou que, olha só, vou fazer minha maquiagem e isso vai ser... O valor vai ficar revertido em produto. Ou seja, minha maquiagem sai custo zero. Olha lá, hein? Vai ter fila lá, você vai ver. Olha lá. Agora vamos falar, Casa. E a sua franquia? Eu acho que você veio constrangido aí. Você veio constrangido, não quis mostrar muito a franquia. Mas fala aí. Então, a franquia, né, a área de gastronomia, de alimentação, né, Milk Moo, ela surgiu em 2019. É uma franquia relativamente nova, né, bem nova. Né? E já estamos com 700 lojas no Brasil. Em 6 anos de operação, no mês de junho agora, bateu 700 lojas abertas e mais 100 e poucas lojas em sistema de implantação. Tá? A Milk Moo hoje ela trabalha com milkshake. Você vai chegar na loja, você vai achar milkshake. A gente não trabalha com casquinha, não trabalha com sorvete, não trabalha com... É milkshake. E a pegada que a franquia quer mostrar para o consumidor é a questão de o milkshake se tornou uma sobremesa. Porque muita gente me questionou, quando eu comentei, né, com alguns amigos, pô, você vai abrir uma franquia de sorvete em Friburgo, que é uma cidade, né, serrana do Rio de Janeiro? Falei, sim, mas a gente vai servir sobremesa. O cliente vai na Milk Moo procurar uma sobremesa. Né? Hoje a Milk Moo trabalha com 37 sabores de milkshake fixo. Nosso cardápio tem 37 sabores. E alguns sazonais, festa junina, Dia das Mães, Páscoa, vão sendo lançados esses milkshakes sazonais. E assim, a ideia é mostrar esse calor que a gente estava comentando aqui com o consumidor. É trazer o consumidor para dentro da loja. Vocês conhecem já a loja, quem não conhece... Pode procurar uma franquia aí na sua região, que se não tem, já está chegando. É uma loja bonita, uma loja atraente, que traz... A gente tem lá o esquema de
seu nome vai no copo. A gente te chama pelo nome. Não vai ser chamado por uma senha, por um número. Você vai chegar lá, vai pedir, vai estar seu nome, Rodolfo. Seu milkshake, bom Milk Moo, boa tarde, boa noite, bom dia. E a proposta de trazer, como a nossa logo diz, né, o melhor milkshake do mundo hoje. A franquia já está com 3 lojas fora do Brasil, nos Estados Unidos. Abriu agora esse ano. E expandindo aí nesses 6 primeiros anos aí, trazendo essa sobremesa para o consumidor, né? Quando vocês entraram, naturalmente, Edson, né, e Rosane, mas eram inspirados em modelo de franquia? Como é que foi esse início lá atrás? Porque vocês têm já muitos anos, né, à frente. Como é que foi esse início? Para que a gente possa começar, porque quem está aqui tem franquia ou não tem e pode ser um franqueado, tá? Ver como é que foi o início dessa caminhada. Falando um pouquinho da história do Grupo Borges, né? O Grupo Borges surgiu em 1983, então já vai ter, fazendo aí 42 anos esse ano, e surgiu como uma decisão de investimento, né? O meu pai, o Edson, na época, ele teve outros negócios, já teve confecção, já trabalhou como diretor de uma indústria aqui em Friburgo, que foi a Ivega, não sei se você conheceu ele dessa época, né? E até que ele tomou a decisão de investimento quando o Boticário ainda nem se chamava Boticário, se chamava Maçã Verde. Maçã Verde. Então, a primeira loja que foi aberta aqui em Friburgo foi a Maçã Verde. E junto com o meu tio, Maurício, na época, eles abriram a franquia na região serrana. Então, começou em Friburgo, depois teve Teresópolis também. E aí separou os grupos. O Maurício foi para uma região, o meu pai ficou com outra região. E de lá para cá, fomos abrindo diversas lojas, né? Então, muito estimulados pela expansão do Boticário. Então, assim, o Carlos aqui está passando pelo momento que o Boticário passou lá atrás, que era um momento de expansão. Então, provavelmente daqui a pouco a marca vai te provocar de, olha, você precisa abrir outra loja naquela região, aquele mercado precisa de uma loja nossa. Então, o Boticário provocou muito essa expansão ao longo do tempo, é claro, de forma consciente e com rentabilidade, né? Senão não adiantaria nada. Então, acho que isso é muito importante, as pessoas serem seletivas também na hora de escolher uma franquia para investir. Né? Não é qualquer franquia que vai dar resultado. Sim, você comentou que vocês estão há 42 anos, né? O Boticário, ele existe há quanto? Mais de 45 anos. Então vocês começaram bem no início ali também, junto com a marca. Então foi uma decisão de investimento, de mudança de vida na época para o meu pai. Sim. E que valeu muito a pena, né? Então, são quantas lojas? Hoje nós temos 9 lojas aqui em diversas cidades, né? São 4 em Friburgo e outras em cidades da nossa região, como Cachoeiras, Cordeiro, Cantagalo, Carmo, Bom Jardim. E além dessas 9 lojas, como eu tinha comentado, tem a venda direta, que a gente consegue proporcionar uma renda para mais de 2.500 revendedores na nossa região. 2.500 que revendem o Boticário através da nossa franquia. Então, a venda direta, além de ser algo econômico, é claro, tem o viés social muito forte, né? Então, são pessoas... É claro que existem diversos perfis de revendedores, mas a grande maioria de baixa renda que estão procurando uma oportunidade de renda extra ou até de renda principal a partir da revenda desses produtos. Eu quero voltar a esse tema da revenda, porque isso é importante, porque nós estamos falando aqui, como associação, nós estamos falando de geração de empregos. Tá? E não é somente... Você tem um modelo de negócio hoje que proporciona, como você disse, poucas empresas na nossa região têm essa base de 2.500, quer dizer, um vínculo direto com essas pessoas. Mas nós vamos falar aqui, que você falasse um pouquinho mais desse negócio. Mas agora eu queria falar de você, do negócio, como é que ele começa, e falar um pouquinho mais da Milk Moo. Mas você, essa decisão lá atrás e tal, porque as pessoas devem estar pensando, mas ele ainda é veterinário? A mulher dele ainda faz isso aqui e tal? Como é que largou tudo? Chutou o balde e não, foi... Pois é. Não, a gente tem... A veterinária ainda existe, né? A gente tem a clínica veterinária ainda, minha esposa que toma conta hoje, né? Eu me desliguei
completamente da clínica, né? Eu fazia muita parte administrativa da clínica, né? Funcionário, compra, estoque, e auxiliava ela ali, ela sempre foi mais de frente, né? Da consulta, eu auxilio ela nas cirurgias. Animais pequenos, cachorro, gato, alguma coisa de ave, alguma coisa já assim. Já com especialização, já estava entrando na área de especialização? Sim, a minha esposa tem especialidade em clínica cirúrgica, né? A nossa clínica faz cirurgia, a gente tem um centro cirúrgico, tem internação. E eu me afastei desde setembro, quando a gente teve esse contato, que foi o interesse, foi dela, partiu dela, o interesse. Ela fez o primeiro contato com a Milk Moo, não me contou, foi me contar já na primeira reunião. Falou, a gente tem uma reunião aqui, com um negócio aqui pra gente fazer. Tem a conta para pagar. Tem a conta para pagar. E engraçado que no ano passado, né, eu falei, a gente vem investindo, né? Desde quando a gente mudou para Rio das Ostras, né? Pega um dinheiro emprestado aqui pega um dinheiro no banco, montamos a primeira clínica, chegamos a abrir uma segunda clínica em Rio das Ostras, né? Que não deu certo, e passamos lá uma sociedade de início, viemos para a região serrana, mais investimento numa clínica nova, e no final do ano retrasado, ela virou para mim e falou assim, se você fizer mais alguma dívida, a gente separa. E ela arrumou a dívida. Ela que foi. Eu falei, ué, e agora? Ela falou, não, vamos... Vale pra quem? Vale só pra mim? Vamos lá, Aí a gente se dividiu, né? Ela ficou lá, eu vim pra cá, que são ramos, né? Extremos, né? Vamos dizer assim. E a gente assinou o contrato com a franquia em dezembro. Ficamos de setembro até dezembro, né? Conversando, entendendo o que era, pra ver se realmente era, né? Foi o que o Felipe falou. Hoje você tem franquias no Brasil há mais de 50 anos que existem, né, as grandes franquias, e tem franquias que estão surgindo agora. Como lá atrás a família dele viu que seria uma possibilidade, né, de iniciar no ramo, que você falou, como é que era o nome? Maçã Verde. Então, assim, talvez, será que seu pai naquela época esperava que teria, né, esse boom que é o Boticário hoje? É o que está acontecendo com a Milk Moo hoje. A Milk Moo foi criada por 2 amigos em 2019, que de início, que foi contado, né, eles queriam abrir uma sapataria, mas o dinheiro não dava para abrir a sapataria, o investimento era muito alto, e eles conversando os dois, o rapaz não conhecia o milkshake, então tomou o milkshake e falou, caramba, nunca tinha provado, né, que é diferente do sorvete, diferente de um picolé. Cara, vamos ver como é que é isso aí, esse ramo, isso aí deve ser legal, cara. Goiânia, né, que é uma cidade quente, né, e começaram com uma lojinha, 2 lojinhas, 3 lojinhas, 4 lojinhas, 5 lojinhas, pandemia. Eles mantiveram ali firmes, abriram o delivery, né? Tiveram o estudo de fazer um copo de isopor para fazer o delivery. Nosso copo de isopor hoje, ele mantém o sorvete ali por 45 minutos. Você pode pegar o sorvete aqui e lá levar para sua revendedora no Carmo. Vai dar mais ou menos um tempo disso. Então, assim, passou pela pandemia, abriu-se franquias durante a pandemia. Acho que o pessoal estava naquela ali, né? O que eu vou fazer? Muita gente parado. E o boom foi nesses 2 últimos anos, que chegou a bater agora as 700 franquias. Sempre, né, procurando parcerias com produtos de qualidade, né? A gente trabalha, eu estava comentando aqui, Felipe, são 37 sabores. E a gente trabalha com várias marcas, né, de insumos de qualidade, que é muito importante, né? Que é um milkshake diferenciado. Quantas pessoas você emprega ali? Hoje na loja são 6 colaboradores. A gente está trabalhando ali em 2 turnos. A loja vai funcionar de 10 da manhã às 8 da noite, de segunda a segunda. Que dia você abriu? A gente não abriu as portas ontem. Ontem foi o primeiro dia que a loja efetivamente abriu as portas. Que bom, sucesso. E a gente espera, e foi o que o Felipe falou, né? Futuramente, quem sabe, né? Uma outra loja que seja aqui em Friburgo, que seja numa cidade vizinha. Despertar isso, né? E estamos aí presente também lá na associação. Foi muito bacana, foi muito bem recebido, muito legal. E isso a gente quer somar para a cidade, né? O interessante é isso. Felipe, eu queria voltar para que pudesse ter um esclarecimento. Você estava com curiosidade, né? Primeiro com transmissão de conhecimento e tal, de informação, mas também para que ele, eventualmente, quer seja ou na sua empresa ou em outra, saber o que... Fala um pouco mais da questão da revenda. Falamos de loja, as pessoas conhecem, vão na loja e tal, mas e como você citou, não há problema. Você tem Avon, tem Natura, tem outras marcas
que estão já no mercado há alguns anos e as pessoas conhecem, né? O porta a porta, né? Bateu ali na porta e tal, no trabalho é uma renda... Revistinha. É uma renda adicional, a gente fala em renda porque é renda, você tem o seu trabalho fixo e você precisa complementar. Mas tem gente hoje que vive exclusivamente de revendas. Fala para a gente o que é revenda, o que é a sua revenda e fala para quem está em casa, se caso queira, você pode se habilitar, como é que é? E o que precisa? Como é que é o negócio, né, em termos do negócio? Quanto é que ganha? O que faz? Com quantos produtos trabalha? Uma curiosidade, fica à vontade. E até antes de eu explicar o que é a revenda, só para passar um contexto até para vocês entenderem a importância desse canal de vendas para o Boticário, né? Hoje a venda direta já é 70% do faturamento da marca O Boticário e da nossa franquia também. Então foi algo que de 2011 para cá cresceu numa velocidade absurda e continua crescendo numa velocidade gigantesca. Então a gente tem crescido aí a taxas de mais de 30% ao ano, todo ano, e continua com perspectivas de crescimento muito boas. Então, mas o que é a revenda, né? A revenda é um canal de vendas, diferente do canal de loja. Então, um consumidor final, ele pode comprar o produto em diferentes lugares. Ele pode comprar na loja, pode comprar no site, ou pode comprar com um revendedor, que é um canal de vendas. E para um revendedor se tornar, de fato, parte desse negócio como habilitado ali para vender os produtos da marca, é algo muito simples, porque hoje, por exemplo, no Boticário não existe nem um kit. Antigamente você era obrigado a comprar um kit de produtos que custava em torno de R$250, R$300, que acabava sendo muitas vezes até um empecilho para uma pessoa conseguir investir, que ela não tinha nem esse capital para começar. O kit que você fala, então, aquele kit de amostras. Isso, é um kit de amostra com alguns produtos ali que são os que mais vendem. Por exemplo, no Boticário, o Malbec, alguns produtos que sabe que vai girar fácil para a pessoa se motivar a continuar vendendo e adquirindo outros produtos para vender. Mas hoje em dia é mais fácil ainda. Então você consegue começar com um pedido inicial muito baixo, em torno de R$200, que você mesmo escolhe os produtos que você quer montar aquele seu primeiro pedido. E você precisa, claro, passar por uma análise de crédito, porque o revendedor, a gente fornece crédito para esse revendedor comprar, então ele não compra à vista. Ele pode comprar à vista, pode comprar no cartão, mas a forma de pagamento mais comum é no boleto a prazo e muitas vezes até boleto parcelado. Então, isso possibilita com que as pessoas comecem o negócio sem ter capital. Então, ela pode adquirir esse kit início, comprar num boleto para pagar daqui a 30 dias, ter esse tempo para vender, girar o produto, adquirir o lucro e continuar comprando para crescer a sua revenda, né? E hoje, de fato, a gente tem revendedores de diferentes tamanhos. Aqui na nossa região, a gente tem uma revendedora que é a Zilneia, que ela foi até premiada pelo Boticário agora para ir para uma viagem lá na Bahia, porque ela vende muito aqui. Eu não vou nem falar quanto para não comprometer aqui a Zilneia, mas ela é a nossa maior revendedora da nossa região e ela vive disso. Então ela tem a lojinha dela na casa dela lá em Conselheiro e os consumidores da região dela vão até lá comprar naquela lojinha que ela criou para vender os produtos da marca. E hoje o Boticário, nesse canal de venda direta, ele já é multimarcas, né? Então, eu já falei aqui da complexidade do omnichannel, né? E a gente está falando de uma complexidade também de ser multimarcas. Então, hoje um revendedor, quando ele começa a vender, ele está vendendo as marcas do Grupo Boticário, não só a marca O Boticário. Então, a gente vende também Eudora, que é uma marca muito conhecida em todas as farmácias. Qualquer farmácia que você for, você vai ver produtos da Eudora, que é muito conhecida pelos produtos de cabelo, e o revendedor também consegue vender essa marca através da gente. Quem disse Berenice, que é uma marca para o público mais jovem, muito focada em maquiagens, e também a marca UI, que é uma marca de perfumaria francesa com valor agregado maior para um público de mais alta renda e que os revendedores também conseguem trabalhar. Então... acho muito interessante. Eu queria trazer para o caso aqui uma questão. Quando você fez, contando em continuidade a história de como começou aí o seu desejo em relação... Você viu outras
outras franquias? Você já entendia o que era ser um franqueado? E vou fazer uma fala aqui, trazer uma fala e para que você, em seguida, você comente e fale um pouquinho com relação a ela. Aqui a gente traz o seguinte: transformação do comércio tradicional através de franquias. Tá? Então, isso para que você possa discorrer. Franquias trazem novos padrões de atendimento, layout, pacificação, precificação, gestão que inspiram o varejo local. O franqueado como liderança, como empresarial ativa, impacto positivo ao participar de entidades como associações comerciais, núcleos setoriais e eventos de negócio. Atuação de vocês dentro dessas questões. Diz para mim como é que o início, você foi a Goiás, mas você já foi a Goiás pensando nessa empresa ou ela aconteceu lá e você já tinha algum insight com relação à franquia, sabia o que era franquia? Quer dizer, então, eu venho de uma família de comerciantes. Já tem DNA. Interessante. A minha família tem uma fábrica de doces caseiros. Olha só. Lá em Sapucaia, né, Jamapará, aqui no interior do Rio de Janeiro, que existe há 103 anos. Olha, que isso. Qual é a empresa? Doces Melo. Doces Melo. Quais os doces? Bananada. Bananada. Trabalha sempre, era da minha bisavó, foi fundada na época da construção da usina hidrelétrica da Light. Sim. Minha bisavó produzia os doces, botava meu avô na bicicletinha para ele ir lá para a porta da usina vender os doces. Pessoal. A empresa passou para o meu pai e hoje é tocada pelo meu irmão. E nessa questão de complemento de renda, a minha família, o doce ele vende muito no inverno. Chegava no verão, a venda do doce tende a cair, né? A pessoa quer mais água, sorvete, picolé, essas coisas. E a minha família acabou abrindo um restaurante, também ali no interior. Então, meu pai sempre me instigou isso. Meu filho, você tem que ter duas rendas. Porque a hora que uma der uma baixada, a outra suporta, uma vai dando suporte para a outra. Então é muito interessante essa parte da revendedora. Talvez a pessoa tenha um emprego, mas pode ser uma revendedora também, para complementar a renda. Então, isso está na veia. Eu já fui proprietário de uma cafeteria há pouco tempo agora. Funcionou por uns 2 anos. Aí voltei para a veterinária. Não era franquia. Tá? Não era franquia. Foi o investimento próprio. Foi aí que começou a despertar. Talvez uma franquia, como é que seria? Mas a viagem a Goiás não foi ligada à franquia. Esse propósito. Nada. A gente foi passear com a família. E no dia à noite saímos lá do hotel, fomos passear na cidade. A minha filha viu a loja, né, toda enfeitada, de vaquinha, desenhada, pintada, rosa. Eu quero milkshake, vamos tomar um milkshake. E entramos, sentamos. Entra a questão do atendimento, né, de você estar... O colaborador está pronto para receber o consumidor, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Você ser bem recebido. Isso já me impactou de início. Falei, caramba, é um negócio diferente, né? E pedimos lá o milkshake que a minha menina pediu, eu pedi um, minha esposa pediu um. E quando você prova, realmente um sabor diferente do que existe no mercado, vamos dizer assim. E no dia seguinte ficamos 5 dias lá, tomamos milkshake os 5 dias à noite. E viemos embora, isso foi em meados de março. A minha esposa começou com esse contato aí que até então eu não sabia. E eu fui começando a pesquisar, né? O que é franquia? Não entendia, não sabia o que era franquia. Então começa a pesquisar, entender. Aí tem no canal tem um filme do McDonald's, né? Que conta sobre franquia, como é que surgiu. Então fui pesquisando e... O local. E aí, onde vai ser? Muito interessante que a franquia dá esse suporte. Você não vai chegar lá. Você não vai chegar, eu quero abrir uma franquia na cidade tal. Até o ponto, assim. Eles te Até o ponto. A minha ideia inicial era a gente abrir uma franquia em Teresópolis. Então tinha estudo já de mercado, que já sinalizava que Friburgo era... A franquia me sinalizou que Teresópolis já tinha uma loja e no momento não seria interessante uma nova loja em Teresópolis. Mas eles tinham despertado o interesse de uma nova loja em Nova Friburgo. Aqui em Nova Friburgo, nesse espaço, né? No espaço ARP, onde é a sede aqui, né? Então, assim, eu não conhecia o espaço, vim conhecer... Mas a franquia já tinha feito esse estudo. Quando eu cheguei aqui, que eu fui no pessoal, né, do espaço, ele já tinha até o ponto que a franquia tinha visto.
Aquela loja onde é a loja hoje, a franquia já tinha visto esse ponto. Vamos agora, olha só, o programa está passando muito rápido, porque enquanto a gente conta as experiências e tal, quer dizer, a vida, o envolvimento, as pessoas gostam naturalmente, porque querem saber de onde vocês vieram, como vocês vieram e aonde vocês estão chegando, onde a coisa acontece. Mas agora falando do negócio, temos 10 minutos aí, daqui a pouco eu tenho aquela fala que eu digo sempre o seguinte: o que vocês vieram aqui para falar que não pode deixar de ser falado? Então fique com isso na cabeça, senão vai chegar em casa, poxa, você não falou disso, você não falou, né? Podia ter falado isso. Mas vamos falar assim, Felipe, agora do negócio, né? Então vamos supor que você seja um consultor. Agora vamos deixar o Boticário e vamos falar o seguinte: o Felipe consultor, que alguém chega para você, Felipe, abriu uma franquia. Então como é que é esse um passo a passo inicial e saber coisas, por exemplo? É claro, tem a consultoria, tem tudo, mas como é que é o negócio? Como é que é a relação de negócio? Cada empresa paga um percentual do seu faturamento, cada empresa paga como é que é essa relação? Para que as pessoas possam já começar a entender o que é efetivamente. Quero abrir uma franquia. Então, ao invés de você olhar para mim, você olhar para a câmera e já passar para ele lá. Ótimo. E como é que é? Ótimo. Eu vou passar um pouco aqui da minha realidade, conhecimento tanto do Boticário quanto de outras empresas que eu já vivenciei no universo de franquias, mas eu acho que o Carlos aqui, que acabou de passar por isso, está no universo de um ramo diferente, né? Ali na alimentação, pode passar a visão dele também. Mas no caso do Boticário, e que é comum também em outras franquias que vendem produtos, né? Existe uma taxa de franquia que é cobrada ou em cima do faturamento ou em cima da compra de mercadoria. No caso do Boticário, essa taxa de franquia é cobrada em cima da compra. Então, todo produto que a gente compra, então, por exemplo, comprei 10 Malbecs para vender na minha loja. Malbec é o que é? Malbec é a principal perfumaria do Brasil e a principal marca do Boticário. Então, para quem não conhece, convido aí a conhecer a perfumaria do Malbec. Quando eu compro esses 10 Malbecs, existe uma taxa que eu pago ali, que é uma taxa tanto que vai uma parte para o marketing. Então, isso é algo muito importante também. Sim. Então, existe a taxa de marketing e existe a taxa de franquia, que muitas franquias chamam de royalty. Então, os royalties podem ser sobre o faturamento também. O Boticário escolheu o modelo de negócio de cobrar sobre a compra das mercadorias e essa taxa é direcionada para sustentar a operação da franqueadora e promover um marketing a nível nacional. Mas é claro que o telespectador aqui que tiver interesse em investir em franquia precisa entender, como o Carlos falou também no início, que é um negócio que você precisa se dedicar para que ele dê certo. Então, é um negócio que você tem que gerenciar, você tem que fazer o marketing local também. Não adianta só contar com a marca ou uma divulgação a nível nacional. Você precisa gerenciar os colaboradores, precisa fazer uma gestão de estoque muito eficiente. Então, é uma decisão de vida e de investimento que precisa ser tomada com muito análise. Só que as taxas costumam ser nessa linha. Não sei como é que é na Milk Sim. O esquema é bem relativo, né? Acho que de toda a franquia. O que muda aí a questão é que na Milk Mo é em cima do faturamento. É um royalty. É porque é muito insumo, né, que a gente trabalha. Então, assim, é um royalty, uma porcentagem da franquia e do marketing. Mas é em cima do faturamento, do faturamento bruto, né? Felipe, quem quiser, estamos aí com 7 minutos para terminar o programa, quem quiser estudar, conhecer mais a respeito de franquia, podia falar assim, algumas empresas que são hoje representativas aí, mais representativas no Brasil ou no mundo, que são marcas que as pessoas conhecem, que estão entrando. Começa a falar agora, por favor, quais são as marcas? Aqui, vou até falar do ramo alimentício aqui, que eu acho que o pessoal vai conhecer muito, né? O McDonald's é a maior ou uma das maiores franquias do mundo, né? Eles têm dezenas de milhares de lojas espalhadas por todo mundo. E nesse universo ali de hambúrguer, tem diversas outras franquias também, como o próprio Burger King, Girafas. Então, são marcas conhecidas ali do público no ramo de alimentação. E no ramo de comércio em si, além do Boticário, que é a maior a nível de faturamento, tem a Cacau Show, que todo mundo conhece, que é a maior em volume de lojas aqui no Brasil. E franquias aqui, a gente está falando muito de comércio, mas existem franquias de serviço também, né? Então, tem franquias no ramo automotivo,
tem franquias até no ramo financeiro, tem franquias em diversos ramos de serviço. A de saúde, né? Esses dias eu descobri a franquia na área de doméstica. Sim, para limpeza. Limpeza doméstica. Limpeza doméstica. Você entra lá no aplicativo e igual ele falou, cara, são o McDonald's, por exemplo, o Bob's, o Burger King, que trabalham também com produtos como milkshake, né? Mas são produtos que acaba sendo igual, mas é diferente, né? A proposta da Milk Moo não é competir com esses grandes, né? É ser diferente. Felipe, então tá agora, já viu, vocês contaram as histórias de vocês, da vida de vocês, do sucesso, né? E agora o Carlos a gente vai desejar e vão trabalhar para que as pessoas possam aí buscar muito Milk Moo aí, como sobremesa, como ele falou. Mas eu quero estudar uma franquia. Qual franquia? Como é que eu procuro isso? Como é que eu vou ver? Tem algum local? Eu vou buscar aqui, fazer uma pesquisa? Como é que Sim. Acho que o primeiro local a pesquisar, que é a principal fonte de informações do universo de franquias no Brasil, é a Associação Brasileira de Franchising, ABF, que tem um site muito completo com todos os associados da ABF, categorizados por esses segmentos que a gente estava comentando aqui. E então, se eu fosse pesquisar uma franquia hoje, e você, primeiro ponto qual que é o meu perfil? O que eu gosto de fazer? O que eu gosto de consumir? Porque seria muito ruim você trabalhar provavelmente a sua vida toda, porque é um investimento de longo prazo que muitas vezes vai passar de gerações em gerações, como é o nosso caso aqui. O Boticário já está na terceira geração. Tem terceira geração. Eu sou a segunda no meu caso, mas tem franquias de Boticário já na terceira geração atuando. Então é um negócio muito perene e que você precisa gostar muito do produto que você vai trabalhar também, ser apaixonado por aquilo para ser algo que você vai se sentir bem fazendo por um longo prazo. Então o primeiro ponto é se identificar com o produto. Depois, se identificar com o tipo de negócio e com o segmento que você vai atuar. E aí fazer uma pesquisa de mercado, tirando ideias da própria ABF ou de plataformas digitais, mas entender na sua região, no local onde você quer abrir, na cidade onde você mora, que tipos de segmentos ainda tem pouca penetração de franquias ou até de marcas locais e que tem uma oportunidade de negócio ali. Acho que surge daí uma boa oportunidade de negócio, porque a franquia pode ser boa ou pode ser ruim. Você abrir algo que já está saturado, já tem, por exemplo, 9 lojas do Boticário aqui na nossa região. Não tem espaço para abrir outra loja agora. Pode ser que daqui a pouco até tenha. Então, precisa ser uma decisão muito bem estudada. E muita gente vai acabar procurando, né, e vendo. Não existem, igual a gente está falando, são quantas franquias você falou hoje, né? Só no estado, no Brasil. 18 mil. E assim, então, talvez a pessoa vai procurar, quero abrir um McDonald's, quero abrir um Outback, não, talvez pequenas franquias que estão surgindo vai te dar um mercado melhor, um retorno melhor, né, de acordo com o investimento que você tem disponível para poder estar... porque tem que dizer o seguinte também, isso não é só o sonho, não é só querer, vou entrar e vou me dar bem e tal, tem que ter afinidade. Você passou por uma experiência também de uma cafeteria. Sim. Tá? Então, você já teve uma situação, você teve... mas nós estamos terminando já o programa, Carlos. O que você veio aqui para falar que você não falou e qual o recado que você deixaria aí para esse que hoje está ouvindo e vendo? Às vezes dizer que, para mim, eu já estudei muito franquia, já tive interesse em abrir franquia lá atrás. A um certo momento eu estudei uma franquia que é grande também, uma franquia na área de alimentação, que era o Habib's, né? Para trazer para Friburgo coisas nesse sentido. Mas era um investimento alto, eu sei que talvez a coisa poderia acontecer, mas era um investimento muito elevado e era o risco. Como eu sou muito conservador, então tem que ver também isso aí, né? A pessoa tem que estar pensando nisso. Mas qual é esse recado? O que você veio falar que você não falou? E temos aí 1 minuto para cada um, já agradecendo aos dois. Não, é assim, para você que quer procurar uma franquia, quer procurar uma nova renda, não tenha medo de mudar, né? Igual você falou, sair da veterinária para a gastronomia e estude, pesquise, como o Felipe falou, procure entender o que você vai gostar de fazer, porque é muito importante, que a franquia não vai funcionar sozinha, tá? Que a pessoa muito acha que isso vai acontecer, não vai. Depende do seu trabalho árduo ali, dia, noite, são noites em claros,
E o apoio familiar também é muito importante. Tá? Eu tive o apoio da minha esposa. E deixo aqui o convite para vocês virem conhecer a loja, tá? Aqui em Nova Friburgo, no Espaço ARP, onde está sendo o local da gravação aqui. E venham conhecer o melhor milkshake do mundo. É isso aí, que bom. Muito obrigado pela presença e pelo conteúdo que você passou. Felipe, por favor. Eu queria deixar uma mensagem mais inspiracional até, porque a gente está num momento econômico complexo, mas eu queria que as pessoas continuassem... o Brasil tem sangue empreendedor, né? E as pessoas precisam sonhar. A franquia é um canal que permite com que elas realizem e, ao realizar, transformem a região onde elas estão. Então, a gente falou muito aqui de interior, da região serrana, e em locais que muitas vezes ainda tem marcas locais pouco conhecidas ou que não proporcionam uma boa experiência para os consumidores daquela região. E a gente consegue fazer uma transformação econômica muito grande quando a gente faz esses investimentos estruturados e traz marcas de qualidade, traz experiências para a população e traz um retorno, no fim das contas, também como negócio para vocês que desejam investir. Então, vamos acreditar aí no Brasil, acreditar no potencial de transformação e sonhar grande, que eu tenho certeza que com muito esforço é possível realizar, é possível crescer. E o Boticário é um exemplo aí de muito sucesso nesse universo de franquias. Queria agradecer aos dois, ao Felipe, ao Carlos, um prazer. Acho que é importante a gente dizer que esse programa que tem essa característica dessa pluralidade de levar ao nosso espectador sempre temas e pautas diferentes para que a gente possa fazer com que o cidadão ele possa se apropriar e ele ter esse sentido de pertencimento. Hoje nós levamos aqui uma pauta de franquia. Muitos, por certo, não tinham noção de franquia, não conheciam o que era uma franquia e vão sair daqui hoje com maior esclarecimento, com maior volume de informações e de dados e se apropriando disso, fazem da vida deles uma vida diferente. Eu sempre inicio dizendo que a gente entra, eu como espectador do programa, eu entro de uma forma e naturalmente saio de outra forma. Saio com mais confiança, com mais sentido de pertencimento, com mais conteúdo, e isso pode mudar a vida. Hoje, por certo, vocês estarão mudando a vida de muitas pessoas. É isso que a gente espera. Agradecer a vocês, dizer que nós estaremos aqui na próxima semana com mais um tema de interesse para todos vocês. Um abraço e até lá.